Boa tarde, nós novamente aqui na segunda semana de estudo da apostila do ângulo dos alunos do quarto ano. Hello, pessoas! Então, esse vídeo agora a gente vai continuar o conteúdo que a gente já começou semana passada sobre a conservação dos alimentos, certo? Sobre a conservação dos alimentos. E olha só, o que você precisa saber inicialmente sobre a questão dos fungos e bactérias está descrito no vídeo da semana passada, que você pode revê-lo aí no YouTube, tá bom? Tá no canal, você pode entrar quando você quiser, quando você precisar. Todos os vídeos estão lá, né? Estou com dúvida qual que é a função de fungo e bactéria, o que o fungo e bactéria faz no alimento. Vai lá no vídeo e assista novamente, porque ele vai estar sempre disponível para você quando você precisar estar revendo algum conceito, certo? Pessoal, nesse vídeo de agora, nós vamos estar falando do assunto que está na página 270, ok? E 274. É esta página aqui, certo? Nós vamos estar falando sobre esse assunto que é ligado à temperatura, ok? Então, para você ver direitinho a página, é a página 274, ok? Dois temas inicialmente que você precisa entender aqui. Você precisa entender que a temperatura influencia no crescimento de fungos e bactérias. É o mesmo que dizer que a temperatura influencia na proliferação de fungos e bactérias, ok? Então, pega o seu caderninho aí, rascunha. Eu sei que muitos de vocês não conseguiram pegar o caderno de vocês, né, que ficou na escola, mas você pode usar folhas ou um caderno de estudo aí, e depois, se você usar algumas folhas, a gente pode anexar essas suas informações que você escreve no caderno seu quando você voltar para o colégio, ok? Então, pessoal, olha só, atenção, temperatura. Temperatura influencia no crescimento, ou seja, na proliferação de fungos e bactérias. Sim, como assim, professor? Você tem que entender que o calor, a temperatura, vai fazer com que as bactérias cresçam, proliferem naquele alimento, ou vai impedir a proliferação das bactérias naquele alimento, ok? Sim, muito calor, acima de 60 graus, acima de 60 graus, começa a matar fungos e bactérias. Vai fazer com que diminua o crescimento delas. Diminua o crescimento delas, ok? Uma temperatura ambiente, que é essa daqui que nós vivemos, que é cerca de 26 a 30 graus, essa sim, essa ajuda os fungos e bactérias a crescerem, a proliferarem no alimento, ok? Fazendo com que nas próximas horas comece a deteriorar aquele alimento. Certo, pessoal? Ah, professor, e quando a temperatura é baixa, próxima a 0 graus? Quando é frio ao invés de calor? Como que acontece? Esses fungos e bactérias conseguem se desenvolver? Eles não vão desenvolver, eles não vão crescer, não vão proliferar no alimento, não. Eles vão ficar num estado que a gente fala de dormência. As bactérias não vão morrer, mas não vão conseguir proliferar, certo? Então, olha só, o assunto desse vídeo é sobre a temperatura na conservação dos alimentos. Então, é muito importante a gente utilizar
sempre o alimento desde que ele esteja na temperatura adequada, se você for utilizá-lo. Então, por isso que nas aulas anteriores nós estudamos sobre essa questão de analisar o rótulo e ver a temperatura adequada que cada alimento que você compra e que você vai comê-lo depois precisa ser armazenado. Por isso da importância de conhecer a forma de armazenar cada alimento, porque a temperatura é muito importante na proliferação, no aumento de bactérias no alimento ou no controle disso, certo? Então, olha só, revisando a aula desse vídeo, ok? Que vocês precisam entender. Temperatura influencia no crescimento de fungos e bactérias, influencia na proliferação de fungos e bactérias, ok? Anote isso aí no seu esboço. Temperatura influencia na proliferação de fungos e bactérias. De 3 maneiras, nós temos 3 estágios de temperatura, de calor. Quando é frio, temperatura próxima a zero, bactérias e fungos não conseguem se proliferar. Elas ficam em estágio de dormência, não conseguem se proliferar. Quando é segunda situação, quando a temperatura é ambiente, essa que nós vivemos, cerca de 26 a 30 graus, esta sim é a temperatura ideal, correta. É uma ótima temperatura para fungos e bactérias conseguirem se proliferar, se desenvolver, certo? E a terceira situação, esse D da terceira situação é quando nós temos uma temperatura acima de 60 graus, já é muito calor, e esse calor é um calor que vai começar a destruir, a matar fungos e bactérias, e elas aí não conseguem mais crescer naquele alimento, se proliferar, ok? Então fica aí essa explicação. Você tem que associar esses 3 tipos de temperatura: frio, temperatura ambiente e temperatura acima de 60 graus. E você tem que saber o que para você entender essa aula? Você tem que saber qual é a temperatura ideal para o crescimento de fungos e bactérias e quais as temperaturas que não são ideais para crescimento de fungos e bactérias. Então você tem essas 3 situações: frio, temperatura ambiente boa e temperatura acima de 60 graus, que não é ideal para fungos e bactérias, ok? Pessoal, neste vídeo, na descrição desse vídeo, vai ter a atividade que vocês precisam fazer, ok? Para a próxima semana, para a nossa próxima aula. Vou deixar aqui as páginas corretas e são essas páginas que você deve fazer. Então, tudo que você precisa fazer de tarefa para casa vai estar aqui na descrição desse vídeo aqui abaixo, ok? Um forte abraço, Deus abençoe vocês!